É o próximo virar aqui um bocado. Próximo mais caminho. Próximo mais. Não dá, por causa da Um bocado comprido. Ainda ninguém se juntou. Olá pessoal, boa noite. Teste. Noite. Agora é controlar aí o. Oi! Tânia Lima já aderiu. Grande a Tânia, pá. Parece que não. Isto é fixe, pá. Agora vai ouvindo o pessoal todo. Sim, a nível do depois, quando vai passando, perdes um bocadinho o ritmo, mas ao início topas bem. Olá pessoal, vão dando sinais de vida. Vão dando sinais de vida para hoje falarmos aqui um pouco sobre quais os alimentos ou os melhores alimentos para perder gordura. Está a compor. Sim, vamos dar aqui 2 minutinhos. Ao início topas tudo. Isto é um problema, cai muitas vezes o número de pessoas que estão a ouvir, vai caindo, vai subindo, vai caindo, isso é bem inconstante. A Inês já está online. Boa noite. Será que o som a esta distância está bom? Pessoal que está online, conseguem confirmar que o som está bom? Ouvem bem? O Mário vai falar agora, a ver se ouvem bem. Estão a ouvir bem? Olá Adriana. Tenho depois lá que deve estar, o som deve estar Deve bom. estar a ouvir. Boa. Vamos dar mais um minuto. Tá bom. Obrigado, Adriana. Nós estávamos com dúvidas se, como tem aqui um bocadinho mais de eco, se ouvia bem ou não. Mas sendo assim, vamos aqui esperar só mais uns segundinhos para começarmos aqui a fazer uma introdução sobre o live de hoje. O meu foi carne de vaca no forno com arroz de cenoura e uma salada. Eu ainda nem jantei. O Mário está no auge, está a fazer fasting. Yeah. Mega jejum intermitente. Malta, vamos se calhar começar. Depois, quem for chegando ao longo do live que tenha alguma dúvida, algum ponto pertinente, vão levantando e nós vamos fazendo aqui algumas paragens. Relativamente ao tema de hoje, nós sondámos algumas das pessoas do time no grupo privado, tentámos perceber quais são os temas que geram mais curiosidade, mais dúvidas, mais interesse. E um dos temas que foi levantado foi realmente quais são os melhores alimentos para perder gordura. É um tema bastante comum, ouve-se falar muito em vários artigos, por várias pessoas conhecidas, dietas conhecidas, que realmente existem alimentos que podem fazer perder gordura ou não. O que é que tu achas, Mário? Realmente é como tu dizes, já há diferentes abordagens, já há diferentes preparadores que recomendam que alguns alimentos podem ser mais benéficos que outros para perder gordura. Agora a grande questão é ver o porquê
podem ser mais vantajosos para se perder gordura ou não, se é uma questão mesmo, um mecanismo fisiológico ou não. Sim, porque se fizermos aqui uma introdução, se existem ou não alimentos que fazem perder gordura, faz-nos pensar um bocadinho aqui um histórico, digamos, um passado recente das dietas. Se nós pensarmos algumas dietas mais rígidas que estão relacionadas com algumas escolhas ou proibições alimentares, lembramos de dietas como a conhecida clean eating, ou seja, comer limpo, que foi um tipo que ficou bastante popularizado, onde se elimina tudo que seja processados e etc. Ou dietas sem glúten, as abordagens paleo, cetogénicas, Atkins, etc. Temos também depois o outro extremo, onde temos as dietas, conhecidas dietas mais modernas, que para nós não é uma dieta, mas ficou conhecido como uma dieta, que é as dietas flexíveis ou de macros. Porquê que aqui citam um pouco, porquê que nós nos rimos nesta parte? Porque para nós flexível e macros não é uma dieta, porque todas as dietas, mesmo que vocês não contem, têm macros associadas. Por isso, contar macros ou associar que ser flexível é contar macros, só por si está errado. Associar que é uma dieta. Está duas vezes errado, basicamente. Todas as dietas têm sempre as macros. Não há hipótese. Todas as dietas têm energia, não é? Todas as dietas têm macronutrientes associados. Logo, todas as dietas têm macronutrientes. Mas aqui, para contextualizar na gíria, digamos assim, temos aqui algumas abordagens entre as dietas mais rígidas, com eliminação de alguns alimentos ou focando noutros alimentos que, em teoria, geram maior perda de gordura. Temos na outra abordagem, teoricamente, abordagens mais modernas, onde dizem que podemos comer tudo o que nos apetecer, que vamos ter os resultados que procuramos, incluindo se for o objetivo de perda de gordura. Introduzindo aqui um passado recente de dietas, que a maioria das pessoas conhece, eu diria que nós vamos aqui passar uma componente mais técnica que o que é que todas estas dietas têm em comum. Exato. Pronto. Todas estas dietas acabam sempre por ter todas a mesma base, que no final vai ser promover um déficit calórico, ou seja, um déficit energético. Acabamos sempre, em todas as dietas que têm sucesso, temos sempre que garantir que está a haver um balanço energético, ou seja, as calorias que estamos a ingerir vão ser inferiores àquelas que estamos a gastar. E isto é que vai realmente fazer-nos perder gordura. Todas elas, sejam as cetogénicas, o facto de estarmos a reduzir os hidratos de carbono, na realidade não é pelos hidratos de carbono que vamos estar a perder peso, mas sim pelo facto de termos reduzido calorias dos hidratos de carbono. Por exemplo, isto é uma pequena exemplificação a nível energético. É um excelente exemplo que o Mário deu. Temos outros exemplos semelhantes de dietas bastante comuns. Imaginemos quando ficou muito comum a história do clean eating, ou seja, de comer limpo. O que aconteceu foi que muitas das pessoas, ao removerem todo aquele fast food, todos aqueles processados que tinham muitas calorias escondidas, digamos assim, que as pessoas acabavam por consumir sem sequer ter a mínima noção, acabaram por criar um déficit relativamente à ingestão calórica que tinham e automaticamente, com esse déficit energético, acabou por existir uma perda de peso e consequente perda de gordura. Se nós elaborarmos aqui jejum intermitente, clean eating, cortar o glúten, paleo, todas elas têm resultados. Todas elas podem ser boas abordagens se existir um déficit energético. Não há nenhuma dieta ou que tenha, pelo menos no meu conhecimento, e presumo que do Mário, que sem déficit energético vá permitir ter o resultado aqui pretendido com alimentos para perda de gordura. No entanto, o Mário falou aqui no déficit e nas calorias ingeridas, mas acho que há aqui um ponto importante que é, nós temos aqui um balanço, ou seja, que é as ingeridas menos as que gastamos e queremos criar um saldo negativo, digamos assim. Se esse saldo for negativo, o nosso corpo vai acabar por consumir as reservas que tem disponíveis, reservas energéticas que serão, neste caso, sobre a forma de gordura no nosso corpo. Dessa forma, e algo que deve ser tido em conta quando escolhemos uma destas abordagens na dieta, é ter a certeza que as dietas que escolhemos permitem que tenhamos algumas calorias gastas, ou seja,
dietas demasiado rígidas, restritivas, que inevitavelmente, sem darmos conta, acabamos por estar mais sedentários. Ao gastarmos menos energia ao longo do dia, levantamos-nos menos, caminhamos menos, movemos-nos menos, acabamos por fazer treinos com menos rendimento. Exato. Tudo isto contribui para esta equação para calcular quão grande é o nosso déficit. Por isso, o balanço energético é algo que é bastante volátil e sofre com várias variáveis, ou seja, desde o que ingerimos, ou seja, faz diferença porque o efeito termogénico dos macronutrientes é diferente, não é igual para todos os alimentos nem para todos os macros. Por isso, é possível, sim, dentro do que falaremos um pouco mais à frente, que existam alimentos mais vantajosos do que outros. Mais vantajosos aqui para a perda de gordura. Fazendo aqui uma pausa, porque já falámos os dois bastantes. Até agora, toda a gente está a perceber o nosso raciocínio? Algumas questões, também possamos aproveitar aqui para esclarecer. Temos de dar sempre um compassinho de espera. Isto tem um delay. Okay. Pergunta do Miguel Oliveira. Eu treino no ginásio todos os dias às 7 da manhã, mas não consigo tomar o pequeno almoço antes do treino. É mau? Lá está, novamente aqui, no fim como uma banana. Novamente, eu vou tentar responder aqui mais, depois o Mário também dará a sua opinião, aqui mais diretamente à pergunta, vou tentar contextualizar. É sempre complicado fazer uma avaliação do teu dia baseada apenas numa altura do mesmo, ou seja, a resposta que eu vou dar é assumindo que todo o resto do teu dia está bem conjugado, que tens as tuas necessidades estão cobertas, ou seja, consomes tudo o que precisas a nível de alimentos e calorias. Preferencialmente, eu prefiro que, tanto para mim como para as pessoas da time, que antes de treinar existe algum consumo de alimentos, ou seja, preferencialmente sob a forma de carboidratos ou hidratos de carbono e proteína, que tenha algum espaçamento, diria, pelo menos ali cerca de meia hora, uma hora, para digerir esses alimentos antes de treinar, para tentar tirar o máximo rendimento do treino. Casos como o teu, Miguel, é interessante a tua pergunta porque existem várias pessoas que, devido aos horários, não têm a possibilidade de treinar noutra altura do dia, têm mesmo que treinar de manhã e, como o tempo é curto, o desconforto de comer algo e treinar exatamente a seguir é preferível, ou pelo menos as pessoas sentem uma preferência em treinar sem consumir nada. Não vejo nada contra. O que deves garantir, sem dúvida, é que após o treino e as restantes refeições do teu dia, cobres todas as tuas necessidades. E isto, para mim, é um ponto importante. Ok, nós podemos tentar apontar sempre para ter um dia 100% perfeito, mas mais que 100% perfeito é aquele dia que tu consegues cumprir. Porque se fores consumir alimentos antes de treinar, na esperança de ter um treino melhor, mas se realmente não consegues fazer digestão, não tens tempo para isso, a ideia aqui é pensa mais no teu dia, na tua semana, no teu mês, ao longo de um todo e não olhando tanto para este pormenor. Ou seja, cumpre com a tua alimentação. Tenha certeza que depois do treino fazes algum consumo dos teus macronutrientes principais nessa altura, se consomes alguns hidratos de carbono, alguma proteína de qualidade, e tenta ter uma refeição sólida também após, já que não consomes nada antes, podes consumir uma refeição líquida após e depois mais tarde uma refeição sólida mais completa. Existem N opções. Eu aí sublinho exatamente aqui o que o João acabou de dizer. Realmente, isto também temos que ser algo pragmáticos, que é o seguinte: se realmente se treinas às 7 da manhã e não há mesmo mais nenhuma solução, se não há mesmo nenhuma hipótese de consumir nada antes, e estás a conseguir progredir no treino e é um hábito que tens sucesso, não vejo qualquer tipo de problema. Vai manter, é realmente garantir que após o treino no resto do dia consegues as tuas necessidades calóricas, principalmente após o treino, pelo menos uma boa fonte de hidratos de carbono, alguma proteína também, de qualidade, e é a seguir. Não vejo... O Mário tocou num ponto que, por acaso, agora antes de avançarmos, gostava de tocar. O Mário tocou num ponto importante, que é,
Se sentes que a tua performance não é muito afetada por esta escolha, sem dúvida não vale a pena complicarmos aquilo o que a gíria diz. A equipa que ganha não mexe. Basicamente aqui aplica-se bem. Mas se realmente notares que estás a perder alguma performance devido a esta escolha, talvez possas pensar a ter um consumo de uma refeição líquida, mesmo se seja necessário. Imagina, consumir uma refeição líquida antes e durante. Isto é um caso extremo de alguém que tenha uma grande necessidade de performance. Não sei aqui se é o caso, mas quem precisa de uma grande necessidade de performance pode usar algum tipo de carboidrato em pó, alguns aminoácidos essenciais, ou whey, ou outro tipo de proteína, alguma coisa de fácil digestibilidade, também pode ser uma opção. Mas lá está, já estamos aqui a falar de alguém que tem um grande foco na performance, que precise mesmo de ir a este nível de preciosismo. Sim, sim. E também depende sempre do tipo de atividade que estamos a falar. Realmente, se é treino de força, ok, pode não haver assim grandes problemas em não consumir alguns hidratos antes, pode não ser estritamente essencial, mas se realmente fosse outro tipo de modalidade, imaginamos que seria algo mais relacionado com a endurance, aí não haveria hipóteses e os hidratos iriam ter que aparecer antes. Agora, eu também vejo aqui que o Miguel disse que o estômago não aceitava, a não ser beber um café. Aí não há muito a fazer, não vamos forçar a nada, porque tudo o que vais fazer vai-te fazer sentir pior. E aí, se calhar, até vais ter menos rendimento no treino. Se tu vais estar a sentir mal enquanto estás a treinar, não vale a pena estarmos a forçar, não vai ser um problema. Até mesmo por um ponto importante, também é interessante, porque sem dúvida que o Miguel tem aqui uma oportunidade que é. Mas isto aqui eu já nem vou pensar noutra ceia, vou pensar no dia todo anterior. Se no dia anterior, aqui o caso do Miguel, ele tiver cumprido todas as suas necessidades, que seja de proteína, de hidratos de carbono e de gordura, de certeza que o Miguel terá disponível glicogênio suficiente para tirar rendimento do treino, a não ser que sejam. Aqui vou usar casos mais extremos, pessoas que tenham passado por fases de overreaching ou de grande quantidade de volume de treino, em que realmente aquilo que têm consumido no dia anterior ou nas últimas refeições do dia anterior não seja suficiente. Aí sim podemos pensar numa abordagem, eu diria, mais pré e intra-treino. Mas também vai depender do contexto, que é, o Miguel está em déficit calórico, tem disponibilidade para fazer este gasto. É que se não está, imagina que está em déficit calórico e tem mesmo poucas macros e poucas calorias ao longo do dia, possivelmente ele prefere, pelas outras questões que nós iremos falar a seguir, saciedade, consumir mais refeições sólidas e não gastar essas calorias sobre as refeições líquidas, porque isto é como se fosse um budget a nível de ordenado. Nós não podemos gastar o nosso dinheiro todo em coisas pequenas, porque ao gastar tudo em coisas pequenas vai dar um bolo que pode exceder a nossa disponibilidade financeira. Aqui é a mesma coisa quando aplicamos as macros. Se ele tiver um número calculado para as necessidades dele, ele tem que fazer a gestão. Se for possível ter essa suplementação para ter mais performance, tem que aguentar o resto do dia com o que sobra. Se a preferência é ser consistente com a dieta ao longo do dia, aí não vejo necessidade de mudar aqui uma situação em que realmente ele até corre bem, até tem funcionado bem pelo que parece, pelo feedback, por isso eu diria manter a equipa que ganha, não vale a pena mexer. Também, concordo. Antes de avançarmos aqui para algumas técnicas e detalhes sobre alguns alimentos, já que nós focámos aqui um pouco para quem chegou mais tarde na história das dietas, quais é que são algumas das abordagens existentes, o que é que elas mais ou menos defendem a nível de alimentos que possam fazer perder gordura. Falámos de uma coisa que elas todas têm em comum para fazer perder gordura, que é o balanço energético. Tem que existir um déficit, principalmente para garantir que realmente existe aqui a perda de gordura. Agora, assumindo que toda a gente percebeu que temos que consumir menos do que o que gastamos, chegamos aqui a um número. Imaginemos que vocês sabem o número. E agora? E o que é que fazem com esse número? Exatamente. Agora, passam com um número, imagina que até fazem uma monitorização mais apertada da vossa dieta e têm a noção dos vossos macronutrientes, calorias, etc. Ou não. Há imensas formas de abordar a vossa dieta, mas como é que vão fazer as escolhas adequadas para garantir então que têm esse déficit e que realmente perdem gordura. Então vamos aqui abordar a nossa visão da escolha de alguns alimentos que podem sim realmente optimizar a perda de gordura através, aqui acho que é importante, através de garantia que temos um saldo energético negativo. Vamos começar pelo primeiro, que na minha opinião é o ponto-chave, que é preço.
existe uma moda muito forte, já teve um pico maior, mas continua bastante presente, que são os alimentos orgânicos, biológicos, etc. Ainda há pouco tempo o nosso amigo João Gomes escreveu um bocadinho sobre os alimentos orgânicos e bios e etc. Não tenho nada contra. Honestamente, não quero entrar aqui em extremismos, nem eu nem o Mário, sobre serem bons, não serem bons. A questão normalmente associada aos alimentos orgânicos e biológicos é o preço. Se vocês, primeiro que tudo, a vossa dieta tem que ser sustentável. Ou seja, se quiserem escolher estes alimentos na esperança que seja por serem biológicos ou orgânicos, vão perder gordura e por causa disso essa dieta não vai ser sustentável e não vão conseguir garantir tempo suficiente para ela vos trazer resultados, já começou mal à partida, ou seja, se é insustentável a longo prazo, não são esses alimentos biológicos e orgânicos que vos vão trazer os resultados que vocês procuram. É possível ter esses mesmos resultados com os mesmos alimentos de uma forma mais acessível. No entanto, a nível de palato, sem dúvida que alguns alimentos são muito mais saborosos quando são culturas orgânicas, biológicas e etc. Eu gosto bastante, mas acho que na generalidade da nossa população é muito dispendioso e não temos uma oferta preparada para cobrir tanta gente que realmente precisa perder gordura no nosso país. Os índices de obesidade estão altíssimos e se toda a gente agora de repente decidisse começar a consumir produtos orgânicos e biológicos, primeiro não haveria oferta suficiente para esta gente toda. Segundo, não teríamos poder económico para sustentar uma dieta deste género. Acho que aqui começamos pelo ponto base. A vossa dieta, para garantir que perdem gordura e que têm um déficit energético, escolham os alimentos que vocês podem comprar e manter ao longo de longas semanas até atingirem os resultados que procuram. Tem sempre que ser sustentável. Se uma dieta não é sustentável e não a conseguem manter, principalmente por questões financeiras, não vamos conseguir sequer finalizar o processo. Quantas pessoas já vieram ter connosco que dizem que tiveram com A, B ou C e que não conseguiram completar a dieta porque tinham custos de 300 euros, 250 euros, 400 euros por mês, 400 euros por mês em alimentos para cumprir aquela dieta específica, porque aquela dieta com aqueles alimentos é que lhes ia trazer os resultados que eles realmente estavam à procura. Podemos falar disso mais tarde, nós temos um artigo no blog, mas podemos até falar mais tarde sobre isto, que é possível, com muito menos dinheiro do que as pessoas imaginam, comer bem, comer a dieta nas quantidades que vocês precisam e com sabor e possivelmente até mais barato do que a maioria das pessoas pensa e do que cumprem atualmente. Não é preciso escolher uma dieta em que têm que pedir um crédito pessoal para pagar para terem os resultados que procuram. Não, sem dúvida que não. Só para o ponto seguinte. Ponto seguinte. Tá. Podes liderar agora. Pronto, agora também vamos acabar por falar de um outro ponto que acaba por ser muito importante na escolha dos alimentos, que é realmente a volumetria, que está também relacionada com a densidade energética. Ou seja, isto tem realmente a ver com a questão de alimentos que são mais calóricos do que outros e que oferecem mais volume do que outros quando os ingerimos. Um exemplo muito prático, os vegetais. É um alimento que tem uma volume que são bastante volumosos e tem densidades energéticas pequenas. Ou seja, isto acaba por nos promover também uma saciedade muito maior do que outros alimentos. Isto é um exemplo muito clássico. Então vamos comparar o que é que me deixa mais alimentado, mais saciado e durante mais tempo. 400 gramas de brócolis ou um chocolate. Uma tableta de um chocolate. Como é óbvio, os vegetais vão me deixar sempre muito mais volumétrico na vida. É mesmo, Adriano. O volume é mesmo tudo. E para pessoas que têm muito apetite, isto depois também varia sempre consoante a pessoa. Por exemplo, eu sou o contrário, não tenho tanto apetite, se calhar não preciso investir tanto neste tipo de alimentos. O João, no caso, tem bastante apetite e temos que fazer escolhas alimentares diferentes. E realmente temos vários alimentos que podem ajudar. Sim, acho que aqui é um ponto importante. Nem toda a gente compreende. Muitas pessoas que até realmente não têm muito apetite, eu percebo, e é uma técnica que se calhar não se aplica tanto. Mas há muita gente que até já faz uma monitorização mais detalhada do que consome. Ok, vêm ter comigo e falam com o Mário, eu até conto macros e sei as calorias que consumo, mas tenho imensas dificuldades. E assim que eu pergunto, então descreve-me o teu dia. Eu percebo à primeira que é como um ordenado, eles estão a gastar muito mal o seu orçamento diário e acabam por não conseguir cumprir com a dieta porque têm muita fome, e têm mesmo, têm fome.
E existem aqui dois pontos. Um deles é a saciedade quando comes a refeição e a outra é a saciedade entre refeições. A saciedade, quando estás a comer uma refeição, é tens de ter uma volumetria suficiente à tua frente para mentalmente, ou seja, o teu cérebro detectar que realmente vais ficar satisfeito na hora. Entre refeições, tens que garantir que tens fibra suficiente, algumas gorduras, a distribuição dos macronutrientes ao longo do dia também podem ajudar. Mas principalmente as pessoas têm que perceber o exemplo do Mário, que é se pegarmos num quilo de algodão e num quilo de ferro, o volume é completamente diferente. E nós vamos querer optar por opções que nos deem mais volume para a mesma quantidade de calorias aqui neste caso. Ou seja, alimentos que possam ser úteis para a perda de gordura, alimentos que deem bastante volume. O exemplo do Mário, os vegetais normalmente são sempre uma excelente opção a nível de volumetria. Falaremos no fim de algumas ideias de alimentos que cobrem estes pontos que nós estamos a falar, para vos dar alguns exemplos de quais é que são as nossas escolhas preferenciais. O Flávio fome é comigo, o João sabe. Por exemplo, o Flávio é uma pessoa que realmente, já falámos várias vezes, e é uma pessoa que, digamos, sofre do mesmo. Eu o conheço na pele, eu gosto mesmo de comer e ficar satisfeito. Temos aqui várias opções, que é, pessoas com mais apetite podem consumir menos refeições ao longo do dia, em vez de 6, se calhar podem consumir só 3 ou 4. Dentro dessas 3 ou 4 podem optar por fontes que tenham menor densidade energética para terem uma volumetria realmente maior. Desta forma vão garantir que consomem só aquilo que realmente precisam, sem exceder as necessidades, e vamos terminar sempre no mesmo. Garantir um déficit energético para que percam realmente gordura. Passamos aqui a outro ponto a seguir que eu julgo que também é importante. E este aqui, para mim, é um dos grandes pontos de falha na abordagem moderna das dietas flexíveis e na contagem de macros. Atenção, nós sempre fomos e continuaremos a ser a favor de uma abordagem de mentalidade flexível, ou seja, de compatibilizar aquilo que estamos a fazer com a nossa vida, porque todos somos diferentes, todos temos rotinas diferentes e sim tem que existir essa flexibilidade. Não somos apologistas de fazer as coisas à balda só porque nos apetece comer, porque não é inteligente. E um dos fatores que falamos acima, que foi a volumetria e densidade energética, pode ser afetado por más escolhas a quem segue uma dieta flexível sem ter algumas bases. Outra delas é a palatabilidade. Ou seja, tendencialmente, todos aqueles alimentos que são extremamente saborosos, nós vamos ter tendência a comer mais. É inevitável. Eu nunca vi uma pessoa que eu desse uma Oreo que, se pudesse, não comesse o resto do pacote das Oreos, por exemplo. Mas se eu der uma taça de quark a essa mesma pessoa, possivelmente ele come essa taça sem adoçar, sem nada, e não vai querer repetir. Vamos ser sinceros, porque o quark, sem termos nada, não é propriamente a coisa mais saborosa do mundo. Ou seja, não tem grande palato. É a mesma coisa, fazer uma omelete claras sem sal, sem nada, só claras cozinhadas. Epá, eu provavelmente não vou repetir. Uns brócolos cozidos também não têm muita palatabilidade, além da volumetria que tem. Provavelmente também não vou repetir. Ou seja, algumas escolhas inteligentes a quem tem mais dificuldade em controlar o apetite e realmente quer escolher alimentos que lhe permitam ter esse déficit para perder gordura, tentar minimizar o uso de coisas extremamente saborosas. Eu não digo que não possam temperar a vossa comida, mas não precisam de exagerar, porque normalmente quanto mais saborosa for a comida, maior é a tendência de comermos demais. E aquilo que nós queremos, e que temos falado desde o início, é não queremos ceder as nossas necessidades por isso mesmo. Queremos garantir que vamos perder a gordura na fase em que estão a procurar esse mesmo objetivo. E com isto também acabamos por poder falar também um bocado dos alimentos realmente que são gatilhos com algumas pessoas, porque imagina, para algumas pessoas os chocolates é um alimento que acaba por me levar a um descontrole em que eu não consigo comer só um chocolate, vou comer vários. Há pessoas que em vez de ser com os chocolates pode ser com as batatas fritas, com os salgados, com as pizzas, depende. Isto é uma questão sempre muito pessoal. E nessas situações, sinceramente, se é um alimento que me vai desencadear uma compulsão, sinceramente, mais vale evitar e nem sequer ter em casa. E fugir um bocado mesmo desses alimentos. Porque nós podemos ser flexíveis, mas também temos que ser inteligentes e identificar um bocado as nossas fraquezas. Sabemos que aquilo é um alimento que me vai descontrolar, não vale a pena estar a malhar nele.
Um ponto importante que o Mário falou e que vem em sequência com um dos últimos artigos que nós partilhamos, que foi sobre o álcool. O álcool é um bom exemplo de um elemento que normalmente pode ser considerado um gatilho. Porque não é o álcool por si, a não ser que seja uma quantidade mesmo muito grande, muito excessiva, que vai causar grandes ganhos ou grandes acumulações de gordura. No entanto, pode ser um gatilho para perder a consciência e o autocontrole, dizer que não, e acabar a noite a comer numa relota, ou no McDonald's, ou no Burger King, ou no dia a seguir, porque estou de ressaca, então toda a gente sabe o mito que o McDonald's para ressacas e as pizzas também. E o que acaba por ser, o que o Mário disse muito bem, é um gatilho. Foi o que despolutou que isto acontecesse, foi não um alimento, foi uma bebida, mas não interessa. Foi o álcool que despolutou este gatilho para aquilo acontecer. O exemplo do Mário também aconteceu, foi quantas pessoas vocês conhecem que estão aborrecidas em casa? Isto cabe nas macros, vou comer umas batatitas. Pronto, acabou, aquele gatilho ativou, vai as batatas, vai as bolachas, até vai as portas dos armários da cozinha, aquilo vai tudo à frente. E depois as pessoas ficam paradas completamente sem perceber o que é que aconteceu, porque durante uns minutos eu acredito que existem casos de compulsão em que as pessoas realmente perdem o autocontrole e não têm noção do que acontece. Mas têm noção na altura em que sentem esse elemento de gatilho, porque sabem qual é aquele alimento que causa isso. Então, porquê correr esse risco? Vamos remover o alimento que causa isto. Aqui é muito importante. As pessoas têm tendência a vir de uma dieta mais restrita à procura de, na contagem de macros, numa abordagem flexível, ter milagres. Não, eu na dieta flexível eu vou poder fazer, o meu coach dá umas macros e eu vou pegar, vou comer as Oreos que eu quero, porque eu antes não podia. Mas quando eu como as Oreos, eu como as batatas, eu como as pizzas e no dia a seguir excedi todo o déficit que eu tinha criado ao longo do dia. Não é, para esses casos, não é nem dieta flexível, nem dietas rígidas, nem nada que vai resolver. É uma abordagem aqui inteligente que permita que não tenhas essa tentação, ou seja, que não tenhas aqui esse gatilho. Ou seja, não podemos ser demasiado flexíveis, não é? Sim, não corremos um risco. É que foi o que tu disseste, identificar as nossas fraquezas é um grande ponto de introspectivo e de honestidade. Alguém assumir que tem uma fraqueza é sempre duro, mas se a conhecer, essa fraqueza só o afeta se ele deixar. Exato. E acho que eu aqui fazia uma pausa nesta parte, porque eu sei que há muitas pessoas que sofrem deste problema e que se calhar nunca associaram quer a volumetria, quer a palatabilidade aos elementos gatilho, aos alimentos gatilho que acho que é um ponto que devíamos fazer aqui uma pausa para saber se alguém das pessoas que estão presentes já passou, conhece quem passa, gostasse de comentar, tirar alguma dúvida. Eu acho que esta parte é um dos pontos extremamente importantes que pode parecer pequeno, mas muitas das vezes é a diferença entre conseguir atingir os objetivos que traçaram numa fase destas ou não atingir, ou entrar no ciclo de vou desistir, amanhã é que começa, amanhã é que vai ser. Aqui leizinho. Aqui temos de dar sempre uma margenzinha. Temos de água. Uma aguinha, Vamos fazer isto desidratado. Acho que o delay está melhor, porque ninguém deu feedback. No feedback, continuamos. Está tudo a ouvir? Acho que houve mesmo uma quebra. Que acontece muitas vezes, infelizmente. Voltou agora. Isto tem umas quebradinhas pelo meio. Sim. Sei que a outra apps que funciona melhor do que este. Sem xeroca. Bem, vamos continuar. Fizemos aqui uma pequena pausa para ver se alguém queria aqui adicionar algum ponto neste ponto aqui da parte relacionada com os alimentos gatilho, com algumas compulsões e afins. Queres continuar?
acho que queria só acrescentar aqui um ponto que não chegámos a falar, mas por vezes também certos alimentos, falando um bocado destes da palatabilidade e tudo mais, e dos alimentos gatilhos, que é o seguinte, para pessoas com diferentes composições corporais, nós não estamos a falar nisto, para pessoas com diferentes composições corporais, por exemplo, fazer determinadas escolhas pode ser mais danoso do que para outras. Por exemplo, uma mulher pequena, que tem metabolismos baixos, que tem dispêndios energéticos mais baixos, cometer um desleixo, não digo desleixo, mas fazer uma opção, por exemplo, em que vou para uma tablete que tem, sei lá, 250 calorias, para essa pessoa pode representar 25% do total da alimentação. Que enquanto vamos comparar, se calhar, com um homem vamos para o extremo, 90 kg ou 1,95 m, em vez de ser uns 25%, pode ser uns 5%. Ou seja, por isso é que também temos que ver sempre as nossas escolhas de acordo com a nossa composição, de acordo com os nossos metabolismos e tudo mais. Por isso é que, por vezes, para mulheres pequenas pode ser um bocadinho sempre mais difícil de perder e as margens de erro são muito menores e as escolhas que têm também não são assim tão grandes. Isto é um exemplo. Tocaste em um ponto muito importante e eu gostava de acrescentar duas coisas. Uma delas, cuidado com o que vem. Aqui eu não estou a falar para ninguém específico, estou a falar por coisas que já vi até no estrangeiro. Cuidado com o que vem no Facebook, no Instagram, etc. Quando as pessoas prometem, olha para mim, eu faço dieta flexível, olhem para isto, eu como donuts, olha para aqui, eu rebento com isto tudo numa refeição e estou super em forma. Cuidado, se essa pessoa consome 500 calorias assim, mas tem um target diário de 4.500, provavelmente é tranquilo. Agora, se fizeres essas 500 e, como o Mário deu o exemplo, for uma mulher de 50 kg que está a consumir 1.000 ou 1.000 e poucas calorias, é metade do dia numa indulgência que se calhar nem tinha qualquer necessidade. Por isso, contexto é alguma coisa que deve ser, que é mesmo faz a diferença. Cuidado com o que leem, cuidado com o que veem, não tenham falsas expectativas. E vai terminar outra coisa, que é, muitas pessoas dizem, eu consegui com a dieta flexível e com isto perder gordura e sem fazer cardio. Isto. Claro que é possível. Nós defendemos isso. Mas o contexto de uma mulher de 50 quilos há 12 semanas a perder gordura, o metabolismo adaptou-se, é inevitável. Tem que fazer, por exemplo, cardio. Tem que controlar essas escolhas. Possivelmente não pode ser assim tão flexível. Se calhar tem que fazer as escolhas mais simples, com maior volumetria, com menos palatabilidade, com alimentos mais ricos nutricionalmente, e possivelmente tem que fazer cardio. Não há milagre. Cada caso é um caso e não se devem nunca comparar com aquilo que vem na internet. E esses, sem dúvida, para mim, é que não são os alimentos que fazem perder gordura, que são aqueles que não se encaixam naquilo que vocês precisam e que está programado para ser feito por vocês. Exato. Eu concordo. Aqui, falar um bocadinho nos alimentos, nos micros. Podemos falar também. Também acaba por ser importante. Ou seja, nós, para além das nossas escolhas, não podemos também só pensar, que aqui também por vezes é o problema de pensarmos só em ser flexíveis, porque a nossa alimentação, para além de irmos também para as escolhas que gostamos e pensarmos nos macronutrientes e tudo mais, também temos que pensar um bocado sempre na componente da saúde, ok? Ou seja, temos de acabar por fazer escolhas de alimentos que sejam nutricionalmente ricos. Por exemplo, que aí é que entram os vegetais, que entra a fruta, e temos que acabar sempre por conseguir integrar esses alimentos, ok? Para perdermos peso, também temos que perder de forma saudável, não é? Eu posso perder peso a comer só gelados se quiser. Agora, é uma grande diferença se isso vai ser bom ou não. Também temos que pensar nesta componente. Por isso, ser flexível não é só comermos aquilo que nos apetece. Temos de pensar também noutras vertentes e garantir que não temos carências nutricionais. Sim, é importante. Eu, por acaso, não é que eu tenha muito tempo livre, mas de vez em quando as pessoas vão me mandando algumas coisas para eu ver e ouvir. E quando consigo, realmente, eu dou uma vista de olhos. E há tempos mandaram-me um link com um live que estava a acontecer, que pareceu-me que era uma guerra aberta à dieta flexível. E apesar de ser uma pessoa que era completamente contra a dieta flexível, na maneira como estava a apresentar a sua opinião sobre o tema, porque tem o seu direito, qualquer um de nós tem uma opinião sobre o seu tema e são pontos de vista são como os cus, cada um tem o seu e cada um usa da maneira que prefere. E eu até senti que ele tinha um ponto que era bastante
credível e que tinha alguma lógica. Que foi pintada aqui uma imagem completamente errada da dieta flexível, em que podemos perder gordura de qualquer maneira, que não há, que todos os alimentos são iguais e que consome o que tu queres e bem te apetece, desde que cabe nas macros, tu vais-te apresentar ali, amanhã estás num palco a competir, a brilhar. É verdade, pô, é possível, mas se queres garantir que chegas lá, não é? Estás no ponto A, queres chegar ao ponto B, para lá chegar tens de ter algumas ferramentas para lá chegar. Porque senão há o primeiro problema, vais ter uma paragem e não chegas lá. E o que ele dizia era, eu vejo muita gente a gabar a dieta flexível, seja em Portugal, seja lá fora, mas depois quando os vejo aí competir, consomem o mesmo que nós, que normalmente somos vistos como dieta rígida. Porquê que eles consomem o mesmo? Tens um atleta que vai competir, seja um homem, seja mulher, tem uma gestão limitada por dia, a nível de calorias e macronutrientes. O que é que ele vai escolher? Vai comer sneakers, Kit Kats, pizzas e afins, ou nas suas confinadas calorias, das poucas que tem, vai comer o que sempre foi visto como saudável e que sacia, que é a batata doce, é o arroz, é o frango, é o atum, é as claras, é os vegetais, por aí fora. É óbvio que mesmo eles tendo essa abordagem flexível, vão acabar por uma abordagem, não vou dizer rígida, mas mais limitada. Ou seja, imaginemos, houve um post muito interessante de um autor que não é português, que ele falava do pêndulo da rigidez. Dependendo de qual for o vosso objetivo, o vosso pêndulo pode ser mais rígido ou menos rígido. E isso é que vai permitir que percam gordura dentro dessa escolha de alimentos. Ou seja, se realmente estás numa fase onde tens que ser mais rígido porque precisas mesmo perder gordura, é normal que a quantidade de alimentos disponíveis para escolheres e garantir que consegues atingir os teus objetivos seja menor do que se estiveres numa fase mais relaxada. Isto eu estou a pegar no exemplo de uma pessoa que eu sei que é contra a dieta flexível, apesar de nós sermos apologistas da abordagem flexível, ele tinha um ponto que estava certo, na minha opinião. Não sei se o apresentou de uma maneira que eu achasse que fosse, na minha opinião, mais correta, mas o conteúdo estava lá. E muitas das vezes nós também de fora temos que analisar a opinião dos outros, porque acho que vejo tanta gente aqui a vender o seu peixe e no fim do dia o que eu sinto é que estamos todos a dizer o mesmo. Cada um vende o seu peixe à sua maneira, mas quem tiver a capacidade de usar um filtro, estamos todos a dizer o mesmo, que é alimentos que possas pagar, que tenham volume de trigo para permitir ficar saciado, não exageres na palatabilidade para controlares o teu apetite de uma forma eficiente, escolhe os alimentos mais nutricionalmente ricos e deixa fast food processados, o que for, o mais de fora possível, restrinja um mínimo e tenta evitar alimentos que te gerem compulsões. Aqui acho que todos temos a mesma opinião, mas ainda assim as pessoas procuram num alimento específico, ou seja, no último artigo que viram num site de internet que diz: come este alimento de manhã e perca 7 quilos numa semana. Eu se cortar um braço, eu se calhar corto um braço e perco 3 quilos. Eu não sei quanto é que pesa o meu braço, mas se quiser perder 3 quilos, corto um braço. Se cortar os dois, perco 6. Não há um alimento em específico por si que faça perder peso. Agora, se há uma escolha de alimentos inteligente que permite que a dieta a longo prazo vos vai fazer perder peso e gordura, isso, sem dúvida, como temos falado até agora. E eu espero que estes pontos que nós estamos a falar vos permitam olhar de uma maneira diferente quando chegar à altura de fazer as vossas escolhas, quer quando comem em casa e preparam comida, quer quando vão comer fora. Não implica que quando vão comer fora não tenham alguns destes cuidados para minimizar, se calhar, os estragos em algumas alturas em que realmente não querem causar estragos. Mas pronto, isso já foi um direto anterior que falámos bastante sobre isso. Comer fora e tudo mais. Aqui acho que estes diretos que nós temos tentado fazer acabam por estar aqui um bocadinho encadeados e têm alguma sequência, que a nossa ideia é que ao fim de algum tempo vocês tenham algumas ferramentas que vos permitam ser mais autónomos, porque as pessoas têm que ter alguma autonomia na altura de fazer a sua gestão de alimentos. Exceto quando falamos em patologias, que aí concordamos plenamente que há pessoas que têm que estar confinadas a certos alimentos e certas quantidades. São casos à parte, casos muito específicos. E acho que aqui estamos a chegar a um último ponto, que é a vossa preferência. Eu até ia falar aqui na questão, ainda um bocado das questões da dieta mesmo flexível. Nós, na realidade, pronto, esta questão dos alimentos bons e dos alimentos maus, nós realmente devemos esquecer um bocado desta abordagem, apesar de eu próprio continuo a falar neles, porque é o que as pessoas sabem. Pronto, uma batata doce é saudável, um Snickers não é. Isto, na realidade, não é saudável e não saudável. Na realidade, é um alimento que é nutricionalmente rico,
e um alimento que é nutricionalmente pobre. E todos eles nós conseguimos encaixar na nossa alimentação. E a base realmente das dietas flexíveis, de autores como o Alan Aragon, que até foi um dos grandes impulsionadores aqui do If It Fits Your Macros, que depois acabou por ficar conhecido a dieta flexível, 80% dos nossos alimentos vão ser nutricionalmente ricos, em que 20% podemos ir para outras opções que nos também dão prazer e conseguimos encaixar perfeitamente. Isto se não nos faz desencadear um comportamento que nos vai fazer deixar de estar em déficit calórico. Quando esta abordagem que o Mário usou é usada de forma inteligente, entramos aqui no ciclo mental também de recompensa, que quando estes autores falaram em 20%, eles falaram numa janela aberta, ou seja, 20% do teu tempo pode ser diário, semanal ou mensal. Sim. Imagina, se tens um consumo de 2000 calorias por dia, 20% são 400. Se consumires uma vez por semana, são 2.800 de um dia que podes consumir de uma forma livre. 2.800 calhar é um dia inteiro. Neste caso até seria mais um pouco, porque estou a falar no exemplo de 2.000. Ou seja, em que esse dia era um dia nutricionalmente pobre, conhecido como um dia livre. Não é um dia para comer exageros, mas é dentro das 2.000 comer mais livremente. Estes autores estão em linha com autores mais rígidos que eram a favor do cheat meal e do cheat day. Não é muito diferente. A abordagem simplesmente é numérica, é mais mensurada, porque assume que tens alguns objetivos pré-definidos a nível de quantidades, mas não é diferente. O que ele diz é, se 80 a 90% do teu tempo tu garantes que consomes os alimentos nutricionalmente ricos, que consegues ter o teu sistema digestivo e por aí fora, tudo a funcionar corretamente, tens espaço para consumir aqueles alimentos que tu também mais gostas. E isto também tem que funcionar do ponto de vista de recompensa. Ou seja, tu estás a dedicar-te a uma dieta, estás a implementá-la diariamente e a tua recompensa até é os resultados. No entanto, os resultados muitas das vezes são a mais longo prazo. E tu podes ter algumas pequenas recompensas intermédias. E se bem que eu não sou apologista que 100% do tempo as nossas recompensas na dieta devam ser alimentares, principalmente a pessoas com distúrbios, para algumas pessoas saber que tem aquela pequena porcentagem, aquela pequena indulgência todos os dias ou todas as semanas, pode ser um ponto que auxilie, se for bem utilizado aqui, novamente, quando falamos em pessoas com alimentos, depois vamos aqui entrar em si, o quê? Exceto se forem alimentos gatilho, que podem causar alguns distúrbios alimentares, etc. Isto tem ciência, ou seja, é por isso que existem coaches, é por isso que existem pessoas a precisar de ajuda e pessoas disponíveis para ajudar. É este background que é importante, que muitas das vezes não tem a ver com o alimento, nem com as quantidades, tem a ver com o contexto. Novamente, estamos aqui no mesmo. Vai depender sempre do contexto de cada pessoa. Mas esses 20% podem ser, sem dúvida, esses 10 a 20% podem ser uma recompensa que para algumas pessoas pode ser o ponto de partida. A posteriori, se as coisas forem bem compreendidas, eu não vejo esse ponto como recompensa. Ou seja, as pessoas vão ver outras recompensas ao longo do caminho que não as alimentares. Mas inicialmente pode ser um ponto importante para convencer a pessoa a realmente a seguir ser 80% destes alimentos mais limpos, como as pessoas gostam de dizer, para depois ter estes 20% extra para dar aqui uma sensação, como as pessoas dizem, não, então uma sensação de conforto. As pessoas sentem-se confortáveis por comer coisas boas, saborosas, limitem-nas a um mínimo e dentro do vosso orçamento diário e têm tudo para ter sucesso e para ter os alimentos que vos vão permitir perder gordura. E por vezes até é preferível em certos momentos, se me está muito a apetecer um determinado alimento, quase que mais vale realmente optar por escolher e dentro do possível conseguir fazer um encaixar dentro da minha alimentação, do que ir guardando esse sentimento e depois estou a criar aqui outro trigger, que vai chegar um momento em que eu vou dizer, olha, que se lixa a dieta, vou comer isto e mais aquilo que me apetece. Perdemos os comentários. Ok. Oh pessoal, peço desculpas, estava parado os comentários e nós não estávamos a ver. Nós estávamos a achar estranho que ninguém estava a comentar, mas tínhamos perdido metade dos comentários. Ok, vamos ver. E o paladar também se modela. Trigger foods bolachas e cereais, os meus demónios da minha dieta, excluídos do meu armário por causa disso mesmo. O exemplo da Adriana é isso mesmo. Se sabes que é um trigger, sai fora da dieta porque vai causar problemas. Aqui a Sandra Lima também com os frutos secos, que é muito comum e é um alimento que é muito fácil de nós nos cedermos. Muito densamente calórico. E com um volume mínimo.
também. A Cristina diz: sou só eu que o meu número gatilho é o pão e a broa. Eu não sou um gatilhos porque eu, ao fim de tantos anos, tenho um autocontrole gigante e felizmente posso dizer que não tenho gatilhos. Tenho alimentos que eu adoro, mas não tenho gatilhos. Mas não é uma coisa que se consiga de um dia para o outro, principalmente com um ex-obeso que perdeu 50 quilos, dar-se ao luxo de hoje em dia dizer que não tenho nenhum gatilho. Fico mesmo feliz por me sentir assim, mas não é fácil. E realmente a quem gosta de hidratos, a quem gosta de pão, é uma tortura dizer eu vou só comer uma fatia de pão, vou parar aqui. Não é fácil, exige mesmo muito autocontrole. Acontecia-me o mesmo com as manteigas de amendoim, é normal também. Vamos ver aqui mais. Quem mandei a cabeça e não as vontades do corpo. Exatamente, nós temos sempre o poder. Aqui anda-se por um ponto. Quem manda é a cabeça e não as vontades do corpo. É verdade. Mas nós temos um ciclo, não é? Nós temos aqui um trigger, um gatilho, como o Mário falou. Depois temos a nossa atitude relacionada com esse gatilho. E temos um efeito de recompensa. O que as pessoas pensam é, vamos esconder o gatilho. É a maneira mais simples aqui de corrigir o ciclo. Outra maneira é arranjar outras recompensas que nos deixem satisfeitos sem ser estas que nos causam problemas. Aqui há sempre uma maneira de procurar outras recompensas. Por exemplo, as pessoas quando comem sentem aquela sensação de conforto. Porquê que muitas pessoas que entram para o ginásio deixam de cometer estas loucuras? Porque o ginásio também dá a mesma sensação de bem-estar. Ou seja, a pessoa começa a fazer exercício e quando sai do ginásio já tem essa sensação de bem-estar. Então quando chega a casa se calhar já não vai sentir a mesma necessidade de comer aquele alimento que lhe dava essa sensação, sabia-lhe bem na altura, era algo que era bom. E eu vejo aqui que também nem sempre é só o gatilho, às vezes também é mesmo a própria recompensa proveniente desse gatilho que pode ser mudada para criar aqui uma abordagem diferente. E aqui a Ana está a falar de uma situação, porque é que nem sempre o tal alimento que é o gatilho funciona como gatilho. E pronto, nós nem íamos falar desta situação, mas por vezes pode não ser um alimento que é um gatilho, mas sim a situação pela qual a pessoa está a passar. Porque por vezes eu posso estar a comer chocolate bem, sem qualquer problema, não é um alimento gatilho, mas se é uma semana para mim muito mais estressante, o trabalho correu mal, chateei-me com o namorado, tive um problema com o carro, na realidade eu aí vou compensar no chocolate. Em que noutra situação, para mim, é um alimento que eu consigo controlar perfeitamente. O que o Mário está a dizer aqui no exemplo da Ana da Ana Márcia Salgado, possivelmente o chocolate não é o gatilho, mas a consequência do gatilho. Ou seja, é a ação que te vai dar a recompensa de sentires bem. Ou seja, a pessoa pensa, então eu vou remover o chocolate cá de casa porque já não vou ter o gatilho. Mas depois, como o Mário disse bem, o gatilho não foi comer, não é o chocolate. O gatilho é tu estares sobre grande stress, estás sobre muita pressão, sobre alguma coisa que está a acontecer na tua vida, e isso sim cria um gatilho. E se não tiveres o chocolate, se calhar ao fim de algum tempo tu vais acabar por encontrar outra coisa que também pode ser má, para compensar esse gatilho. E esse gatilho é o stress. E muitas das vezes nós temos que olhar para uma corrente e ir andando L a L para trás até perceber a origem. E o que o Mário está a dizer é não pares no chocolate. Porque o chocolate pode não ser a origem. Tu podes ter algo que te causa a vontade de comer o chocolate ainda mais atrás. É que estamos agora aqui um bocado. Temos que subir, que temos aqui bastantes. Pronto, a Ana está a dizer. Continuam, estão a ir bem, a Ruth. Ana, eu fiz uma pergunta, não tínhamos visto, Ana, falámos agora. Só agora é que conseguimos responder. Maria Cruz e Cátia Pinto Feira, o meu alimento gatilho era a manteiga de amendoim ou outra qualquer. Assim que percebi isso, já não entra cá em casa. Prefiro não ter a despensa nesta fase. É uma opção, sem dúvida. Se tens neste momento uma opção que te permita cumprir as tuas necessidades da dieta sem ser alimentos que vão causar problemas, ótimo. Muitas vezes temos que ser um pouco mais rígidos até criar alguma rotina e depois conseguires ter algum controle até voltares a inserir esses alimentos. E muitas das vezes até alguns alimentos tu vais ter mesmo que eliminar porque não os consegues controlar. E se não os consegues controlar, tens que aceitar isso. Ou até aprendes a controlar, então aceitar que há alimentos que não vão ser fáceis teres esse autocontrole. Aqui a Maria Cruz disse o quê? Não, nada. Concordo. João, that life sounds familiar to me.
A Ana está aqui a fazer uma questão dos alimentos A saudáveis. questão de escolher alimentos mais saudáveis não se aplica só a quem está em déficit. Eu estou em bulk e tenho mais que espaço nas macros para chocolates e bolos. No entanto, opto por alimentos mais saudáveis. Sem dúvidas, mas lá está. É uma gestão inteligente. Tu queres o teu corpo a carburar, digamos assim, a 100%, no seu esplendor, para te sentir o melhor possível. Porque até podias ter os mesmos resultados, é verdade. Podias correr tudo bem na mesma, mas possivelmente não. Sim. Estava a vir a rodar. Possivelmente o que acontecia é que o teu corpo não estava a funcionar no seu melhor porque podias correr o risco de não estar a cumprir todas as necessidades. Aqui, tens aqui, pergunta da Ana. Aqui a Ana perguntou se há melhores escolhas para refeições pré-treino, ou seja, alimentos que nos tracem mais benefícios para o treino, como por exemplo a banana. É o seguinte, em termos de, se estamos a falar de treino de força, a nível de pré-treino, que vai acabar sempre por valer a pena, também depende do que nós estivermos a consumir ao longo do dia, mas por base, acabamos sempre por ir primeiro por preferência pessoal, ou seja, ver se encontramos alimentos que não causam mal-estar durante o treino. Para algumas pessoas pode ser produtos lácteos, pode não ser a melhor opção porque se vão sentir mal. Eu, por exemplo, posso consumir leite 30 minutos antes de fazer um treino e não me sinto nada mal, enquanto que outra pessoa pode sentir pessimamente. O que devemos sempre garantir, pelo menos, é tentar ter algum cuidado em consumir alguma proteína e, essencialmente, hidratos complexos, ok? Evitar um bocadinho os hidratos mais simples antes do treino, ok? Assim, de forma muito geral. Tem que o Tiago também fez uma pergunta. Ok. Uma pergunta para quem usa algumas vezes a fruta como carboidrato, quais são as melhores ou saudáveis? Ok. Na realidade, na fruta qualquer opção acaba por ser boa. Em termos de saúde, não há qualquer problema. O que eu aconselho sempre às pessoas acaba por ser por variar um bocado as frutas, se gostarem, dentro das que gostam. E depois também tem a ver com a fase em questão, que aí é um ponto importante. Ok, porque mesmo dentro das frutas, nós temos sempre aqui a questão da densidade calórica e da volumetria. Ou seja, eu comer uma banana é totalmente diferente do que eu comer melão ou melancia. Ok? Ou morangos. Ou morangos. Que é nós adoramos morangos em fases de cut. Ou mirtilos, framboesas. Ou seja, temos que ver como é que é a densidade. Porque uma banana vai ter acaba por ter um bocadinho mais calorias do que os morangos. E os morangos acabam por oferecer mais volume e vão deixar mais saciado. Ok? Tem a ver um bocado também com esta questão. Agora, em termos de saudável ou não, todos eles acabam por ser saudáveis. Esquecemos de nos adicionar nos exemplos da fruta, mas a fruta é um bom exemplo a nível das respectivas fases. Imagina, uma pessoa numa fase normal, a tendência é, a maior parte das vezes é a banana. Mas assim que as fases apertam, que nós não queremos remover na totalidade da fruta, temos que optar por bagas e coisas desse género, como a Maria estava a dizer, mirtilos, amoras, morangos, a mesma melancia, que não é uma baga, mas também oferece uma baixa densidade energética. É uma boa maneira de termos alimentos que são saudáveis, oferecem hidratos de carbono, têm alguma boa volumetria, em vez de outros que são mais densamente energéticos e se calhar não são tão adequados a esta fase. Que a Inês diz é fome emocional, acontece muitas vezes, pode ser causado por imensos fatores no nosso dia a dia. Faz todo sentido acabar explicado, obrigado. Agora é que acho que cheguei ao fim. Já chegamos ao fim. Aqui das questões. Chegamos ao fim das questões. Desculpem, mas não sabemos porquê que o feed das questões parou e nós entusiasmámos-nos e fomos falando por aí afora, achando que ninguém nos estava a ligar nenhuma e afinal vocês estavam aí. E nós é que não estávamos a ver. Agora vais testando a ver se está lá ou não. Agora já não me apanham duas vezes. Pronto, e nós vamos acabar também por falar um bocado aqui das questões. Pronto, dentro da alimentação, aqueles alimentos que são melhores para mim também acabam por ser aqueles que eu os consigo consumir. Isto para dizer, ok, vamos pegar no exemplo daquelas dietas mais bro ou mais clean. Ok, se me mandam comer frango e brócolis todos os dias. Todas as refeições. 24/7. Eu não gosto nem de frango nem de brócolis. Pronto, não vou ter nunca sucesso. Para já vou ser infeliz e altamente miserável. E não vou conseguir resultados, porque não vou conseguir sustentar aquela dieta. O exemplo do Mário, quer virar o oposto. A mim, podiam-me pôr a comer frango com brócolis todas as refeições e eu aguento. Dias a fio. É-me indiferente. Desde que eu fique cheio, eu aguento a dieta. É aqui um exemplo de
Às vezes é recomendada esta abordagem a pessoas em que as pessoas realmente não conseguem cumprir essa abordagem porque não cumpre a preferência pessoal. No meu caso, é-me indiferente porque eu não tenho esses problemas, mas é importante ouvir esta parte que o Mário disse, que é, têm que respeitar as vossas preferências. Esse é um dos pontos principais na escolha dos alimentos que vos vão permitir a longo prazo ter aquilo que nós falámos no início, déficit energético. Exatamente. E na realidade as dietas que funcionam são aquelas em que são sustentáveis e são aquelas que tu deves fazer o resto da vida. Se estamos aqui a procurar uma solução temporária, um fixe rápido, muitas vezes não vai funcionar, porque uma dieta não é 12 semanas, não é 8 semanas, não é 4 semanas, isso é para o resto da vida. Isto é uma jornada, na realidade. Não é um sprint, não é uma maratona, é mesmo uma jornada para a vida. E se nós não conseguimos sustentar isso ao longo do tempo, não vamos conseguir ter resultados. Aquele exemplo típico é aquela malta que se queixa, é aquela malta que se queixa, epá, estamos no Natal, aquela altura festiva, é um stress, engordei tanto entre o Natal e a passagem de ano, foi só comer porcaria. Não, o problema não foi entre o Natal e a passagem de ano, foi entre a passagem de ano e o Natal do ano a seguir. Foi aquilo que tu consumiste durante 12 meses, foi aquilo que consumiste durante 52 semanas, ou 54 semanas, o que for. Como é que tu vais combater isso? É teres a mesma noção quando vais abordar uma dieta, que é não teres a esperança de, ao fim de 3 dias, estares bem, ótimo, tens 10 quilos para perder, então daqui a uma semana quero ter menos 10 quilos, estar em perfeitas condições para olhar ao espelho e dizer, não, atingi os meus objetivos. Não, tem que ser realistas os objetivos. E isso depois vai obrigar que também olhemos para estas técnicas da dieta de uma forma mais, ok, estas são as minhas ferramentas que vão permitir que eu seja teimoso, que não ceda às tentações que vejo e vou cumprir a dieta que eu tenho para cumprir e vou chegar lá. Porque o único fator que muitas das vezes não é controlado por nós é o tempo. Ou seja, vocês podem ter a dieta perfeita, nas quantidades que precisam, com os alimentos certos. Há contas, há uma programação pensada para o vosso objetivo, mas nem sempre vai ser na data que vocês estão à espera. Era ótimo quando tudo corre na perfeição e é na data esperada. Mas nem sempre é possível, porque o tempo está fora de controle aqui. Mas, se tudo o resto estiver bem, vocês vão lá chegar. E isso sim, para mim, é que vai definir se os alimentos são certos ou não são certos aqui para a perda de gordura. Sim, é. Ainda podemos dar aqui os exemplos. Sim, agora avançando aqui, que já passou, hoje passou a voar, não sei se foi porque estávamos os dois, foi sempre a abrir, passou aqui uma hora, quase nem demos conta. Nós elaborámos aqui algumas ideias de alimentos que nós consideramos realmente associados ao tema, porque nós escolhemos aqui um tema para hoje. Escolhemos aqui um tema para hoje que foi quais são os melhores alimentos para perder gordura. E pegando no nosso tema da nossa conversa, vamos terminar exatamente respondendo desse tema, porque não vamos deixar uma questão aberta. Vamos dar algumas ideias baseadas em tudo o que falámos ao longo deste live, de quais é que são os alimentos que realmente podem contribuir, baseado nas técnicas que nós falámos, para perder gordura. Começando pela proteína, nós temos aqui alguns alimentos que são os nossos favoritos, que temos o frango e os peixes brancos. Os peixes brancos são um bom exemplo, porque na generalidade têm um bocadinho menos proteína que outros peixes e permite ter, novamente, mais volumetria. Tem mais volume, vão tendencialmente ficar mais satisfeitos. As claras de ovo, a mesma coisa. As claras de ovo são uma opção excelente para oferecer volume nas refeições, seja para consumirem umas papas de aveia, seja para volumizarem a vossa omelete, são sempre uma excelente opção. O quark, o iogurte grego, normalmente também oferecem bastante saciedade, são alimentos que oferecem bastante saciedade. E aqui escolhemos um que cruza não só a proteína, mas também os hidratos, que são as leguminosas. É, para mim, um alimento que muitas das vezes é posto de parte e é um alimento excelente nutricionalmente e, a nível de saciedade, as leguminosas são um alimento espetacular que cruzam aqui quer a proteína, quer os hidratos de carbono.
Nós depois no fim fazemos um Q&A aqui mais curtinho, só com as perguntas que tiverem. Vamos aqui agora avançar aqui se calhar um bocadinho para a parte dos hidratos. Eu é que estou sempre a ter que baixar porque isto não está realmente... Eu já vou. Mas pronto, a nível dos hidratos, algumas escolhas que temos. Eu vou também falar aqui por uma questão quase de ordem. Por exemplo, dentro dos hidratos, a batata acaba por ser o nosso favorito, porque uma vez mais a questão do volume. A batata, comparativamente, por exemplo, com a massa, vai-nos permitir sempre um volume maior. Porquê? Porque 100 gramas de batata tem 20, 22 gramas de hidratos, enquanto que 100 gramas de massa crua, estou a falar de tudo cru, tem 70. Não é? É um terço, praticamente, é um terço, ou seja, consegue dar 3 vezes, teoricamente vai, como assim ainda cresce um pouco depois de cozida, mas dá quase 3 vezes mais volume. E isso acaba por ser a grande vantagem. Outra vantagem que por vezes nos esquecemos muito, as leguminosas, que para além de ser uma fonte de hidrato, acaba por ser também alguma fonte de proteína, também é uma opção que nos permite bastante volume. O arroz também acaba por ser uma opção, apesar de muita gente fugir do arroz, mas não há razão para isso. A aveia também é uma excelente opção. Não sei se queres falar aí das verduras. Eu aqui, temos aqui também algumas opções aqui mais nos vegetais. Se calhar deixamos vegetais para o fim, falamos um bocadinho das gorduras. Sim, que temos aqui o Jorge. Sim, fez a pergunta sobre os frutos secos. Realmente são uma boa opção. Aliás, aqui nas gorduras, imaginemos, se nos limitarmos àqueles que são os mais importantes para a nossa dieta, e eu, quando digo importantes, estou a considerar azeite. Azeite extra virgem para mim é uma opção excelente a nível de gorduras na vossa dieta, não há saturadas. Mas qual é o problema do azeite? É líquido, oferece pouca volumetria. Não estou a dizer para não usarem azeite, estou a dizer que se calhar não é bom que seja 100% do vosso consumo. Eu sei, olha, a Tânia, por exemplo, depois um gosta, a Tânia adora azeite pela questão da palatabilidade, porque ela gosta de ter algum palato naquilo que consome. Mas a nível de volumetria talvez não seja a melhor opção. Para mim, uma opção superior nesse aspecto é o abacate. A quem gostar, permite-vos já ter uma volumetria maior. A mesma coisa se aplica a manteigas de frutos secos, aos próprios frutos secos sem ser manteiga, porque a manteiga não é mais do que os frutos secos tostados e triturados, se for manteigas naturais. E depois não esquecer que aqui no ponto de vista das gorduras há sempre alguns residuais provenientes dos outros macronutrientes, ou dos hidratos, como a aveia tem alguma gordura, ou de algumas leguminosas também tem um pouco, ou das proteínas como o frango, ou alguns peixes que possam escolher. Aqui as gorduras nós somos um bocadinho mais diminuídos porque não há assim nenhuma fonte de gordura que ofereça uma grande volumetria que vos ajude a sentir mais saciado na hora da refeição. No entanto, pode-vos ajudar sempre a sentir mais saciado entre refeições, trazendo aqui um pouco a digestão dessa mesma refeição. Por último, aqui os vegetais, acho que é um dos pontos mais importantes, que são eles que vos vão dar quase sempre a maior volumetria possível ao vosso prato. E existem muitos deles que não são zero, porque não há vegetais zero calóricos, isto não são gelatinas, mas são muito, 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 muito pouco densamente calóricos. Por isso, eu nunca conheci ninguém que me diga eu estou gordo e estou gordo porque como mesmo muitos vegetais. Conhece alguém? Nunca conhecia. Pá, olha, eu estou gordo porque tenho comido brócolis a toda a hora. Aquilo é uma loucura de brócolis. Aquilo lá em casa é um buffet de brócolis que é um espetáculo. Não conheço. Por isso eu digo, querem sentir cheios, querem sentir satisfeitos, têm aqui uma boa opção. E entre os vegetais, os favoritos que nós elaborámos aqui uma lista foi o pepino, os brócolis, couve-flor, courgette, alface, cebola, couve, pimentos, cogumelos, espinafres. Aqui dissemos já 4, 8, 10 vegetais diferentes, todos eles muito pouco densamente calóricos e que são uma excelente opção, outra vez, para vos dar volumetria com pouca palatabilidade, que vos vão permitir, então, cumprir com a dieta a longo prazo. Assim, a nível de ideias, cumprimos aqui as bases. Se calhar damos aqui mais 10 minutinhos de Q&A para as perguntas que ainda... E só fazer, uma vez mais, um pequeno resumo da realidade. Então, os melhores alimentos para perder gordura, primeiro ponto, são aqueles que eu consigo realmente adquirir, são aqueles que eu também acabo por gostar, são aqueles que me permitem volumetria, que me permitem também ter uma densidade energética por vezes baixa, serem nutricionalmente ricos.
E acho que... Cumpriste os básicos que o Mário elaborou são basicamente os básicos de qualquer dieta. Se escolhem comer limpo, se escolhem sem glúten, se escolhem uma abordagem mais ao estilo paleo, por nós, perfeito. Desde que cumpram estes requisitos, de certeza que vão fazer excelentes escolhas e que vão ser capazes de sustentar a vossa dieta, não hoje, mas para sempre. Porque os resultados a nível estéticos podem ser a curto prazo, mas os resultados a nível de saúde, vocês esperam que sejam para sempre. Querem se manter saudável para o resto da vossa vida, de certeza. Por isso, aprender estes conceitos básicos são os que vos vão permitir solidificar estes conhecimentos que depois não só serão úteis para vocês, mas também para passar aos vossos mais próximos, para garantir que não só são saudáveis, como todos aqueles que vos rodeiam. Vamos aqui ver se há aqui alguma pergunta. A Joana fez aí uma questão interessante. A Joana falou que para perder gordura, há quem diga que não se pode consumir gordura, mas não é totalmente verdade, certo? Há gordura que nos ajuda a perder gordura. Isto é... Podes falar, podes responder. Pronto. É o seguinte. Para perder gordura, não consumir gordura, na realidade não faz sentido. E temos sempre que consumir alguma gordura, primeiro também por questões metabólicas. E se formos mulher, ainda mais, porque para garantir que o nosso sistema hormonal está a funcionar devidamente, devemos ingerir sempre um mínimo de gordura. E para os homens também acontece isto. Não quer dizer que não haja momentos em que podemos reduzir um bocadinho, mas no geral temos de garantir haver sempre gordura. Agora, não podemos pensar que é tão simplista do género. Ok, se eu não consumir gordura, vou perder gordura porque não há gordura para acumular. Isto acaba por não ser verdade, porque na realidade é muito difícil nós fazermos uma ingestão de gordura zero no nosso dia. Vamos acabar sempre por estar a consumir alguma gordura e isso acaba por ser utilizado para reservas energéticas. Ok, mas vamos assumir. Isto é complicado, isto não é fácil de explicar de maneira simples, sem ser ali com alguns mecanismos mais fisiológicos. Mas vamos assumir que, na realidade, para perder gordura, o que temos sempre de garantir é déficit calórico. Se não temos um déficit calórico, não há hipótese. Eu posso consumir gordura zero, mas estou a ingerir imensas proteínas e imensos hidratos e até estou a consumir uma gordura muito mínima, mesmo aquela gordura mínima que eu estou a consumir vai acabar por ser utilizada como reserva. E o que vai acontecer na realidade, eu vou estar, essencialmente o nosso organismo vai estar a oxidar mais os hidratos de carbono e não a utilizar tantas gorduras. E na realidade, a que não estamos em déficit calórico, o que é que estamos a fazer? Aquela pouca gordura que ingerimos vai sendo utilizada como reserva. Para acontecer realmente a redução de gordura, temos de garantir um déficit calórico e aí começamos a fazer um switch nas oxidações e a oxidação começa a ir mais para as lipídicas, ou seja, as de gordura. Por isso, o que é que tem de acontecer? Temos de garantir um déficit calórico. Em situações mais extremas, mesmo que eu garantisse teoricamente que consumia zero de gordura, poderíamos ter aqui nos poucos casos em que iria acontecer o fenómeno que é de novo lipogênese, em que iria poder haver a conversão dos hidratos em gordura, porque o nosso organismo vai realmente precisar de gordura para funcionar. Só que isto são casos extremos, em que ocorrem raramente e teria que ser mesmo zero de gordura e de uma sobrecarga de hidratos ao longo do tempo muito, muito grande para isto acontecer. Por isso, não nos íamos safar. Se não garantirmos déficit calórico, não vamos perder gordura. Ponto. Aqui, vou pegando, o Mário passou na parte mais fisiológica, pensando mais na parte psicológica da dieta, vamos voltar. A gordura é a que oferece menos volumetria. E, geralmente, é uma das que oferece mais palatabilidade. Por isso é que a fast food tem tanta gordura. Foi a maneira de muitos deles terem reduzido açúcares e sal e compensaram com gordura para também intensificar alguns sabores. Dessa forma, como estratégia, eu pessoalmente gosto e conheço bastantes pessoas que seguem a mesma ideologia, que é, em fases mais restritas de dieta, a nível de sobrevivência quase, as pessoas sobrevivem melhor durante curtos espaços de tempos com baixas gorduras do que baixos hidratos. Porquê? Porque a nível de volumetria a diferença é pouca, porque quando reduzem a quantidade de gorduras, pouco ou nada notam no volume da refeição. Muitas vezes até baixam a palatabilidade, o que faz com que tenham menos apetite e permite que mantenham alguma da volumetria, quer das proteínas, quer dos hidratos de carbono que mantiveram. Por isso, tanto a nível psicológico como a nível
fisiológico, temos aqui dois bons exemplos que não é o consumo de gordura que faz queimar gordura, mas também não é o corte no consumo de gordura que vai fazer queimar gordura. Aqui tem que haver, ser estabelecido baseado em alguns critérios, é estabelecido um mínimo para garantir o funcionamento normal do corpo e a partir daí é jogar com as necessidades conforme também o ritmo do progresso em relação ao objetivo. E aqui, como a Adriana está a dizer e bem, realmente depois acaba por ser muito uma escolha muito pessoal. Preferência pessoal. Preferência pessoal. Se eu realmente gosto de consumir mais hidratos, ok, vou ajustar a minha alimentação para ter um bocado de hidratos mais elevados e as gorduras se calhar um bocado mais baixas. Mas se eu for uma pessoa que gosta de alimentos um bocadinho mais gordurosos e me dá mais prazer e eu consigo aderir melhor assim à dieta, ok, vou aumentar um bocadinho a gordura e reduzir um bocado os hidratos. Uma conversa que eu tive às vezes com a Tânia Lima é essa mesmo. A Tânia prefere, não prefere ter os dois baixos de certeza absoluta, mas em caso de escolha a Tânia prefere ter algumas gorduras por uma questão de sabor, do que ter as gorduras baixas e ter mais hidratos. Ela consegue tolerar melhor o oposto. Já eu sou mais como a Adriana, eu prefiro. Eu consigo ter as gorduras a um mínimo, quase o residual, e garantir que tenho espaço para ter mais proteína e mais hidratos de carbono, porque realmente a mim saciam mais. Mas lá está. Isto é uma conjugação entre volumetria, palatabilidade, alimentos de nutrição entre ricos e preferência pessoal, cumprindo aqui temos grande parte deles. Eu também, Adriana, e por norma as minhas gorduras vão todas para as manteigas de amendoim. Pronto, deixam vão para o corpo. Aí é que elas não podem ir. Podem ir para qualquer outro sítio. Malta, já passámos uma hora. Já passou 1h15. Se alguém tiver assim, alguma dúvida de última hora, podem ainda escrever. Se não tiverem, têm a página. Deixem-nos uma mensagem. Vão ao nosso site, mandem-nos um e-mail. Nós estamos sempre disponíveis para tirar dúvidas, para falar convosco. Mandem-nos sempre algum tipo de contacto, outra vez mensagem na página, outra vez de e-mail. Cheguem a nós somos receptivos, não fazemos mal a ninguém. Não temos muita volumetria, mas temos uma excelente palatabilidade. Esperamos que sejamos da vossa preferência pessoal. Não queremos ser nenhum gatilho. Por isso, se alguém tiver alguma dúvida ou algum ponto que gostassem de falar connosco, entre em contato. Mesmo quem vai ver o vídeo, que vai ficar disponível depois do live, alguém que queira ver o vídeo mais tarde, se tiver alguma dúvida ou algum ponto que gostassem de ver esclarecido, enviem-nos uma mensagem. Posso tirar uma dúvida? Claro, Ana. Então vou ler assim mais alto para quem não está a ler. A Ana fez uma pergunta que foi: à parte de olhar para a proteína, gordura e hidratos de carbono, qual é o peso dos açúcares nesta avaliação? Por exemplo, se escolho os cereais, consigo ter por 58 gramas de carboidratos, um deles com 11 gramas de açúcar e outro com 30 gramas de açúcar. Naturalmente escolho o que tem menos, mas às vezes dou por mim a calcular os carboidratos, a proteína e a gordura e a esquecer de ver o açúcar. Podem falar só um bocadinho sobre isso? É uma pergunta muito interessante. Muito pertinente mesmo, Ana. Agradeço por teres perguntado, porque acho que vale a pena o extra para falar sobre uma dúvida que se calhar que ninguém perguntou e que muita gente tem ou vai ter depois de ver este vídeo. Queres começar? Sim, é assim, aqui eu sinto que o açúcar durante algum tempo foi categorizado como demónio. Durante muitos anos foi categorizado por demónio e vamos ter um artigo futuramente falando sobre isso. Posso já adiantar algum do nosso trabalho que está a ser feito. E ele foi categorizado como demónio e ao longo dos anos o que é que aconteceu? Quando existiram... Foi em 90, 80 e tais, quando foi os primeiros... Sim, quando começou o decréscimo do consumo dos açúcares. Sim, foi nos anos 90. Foi nos anos 90. Foi 90, finais 90. Foi a finais de 90, foi na altura foi a FDA, não foi? Foi nos Estados Unidos quando saiu o primeiro estudo relativamente aos consumos que tinham vindo a aumentar dos açúcares e o que aconteceu nessa altura foi, na altura, o que aconteceu foi que houve uma recomendação para ter cuidado nas ingestões dos açúcares e existir algum controle. E o que é que aconteceu? Começou a existir um decréscimo no consumo dos açúcares. Ótimo. Em contrapartida, o que é que todas as cadeias de fast food e de alimentos super saborosos fizeram? Aumentaram a quantidade de gordura presentes nesses alimentos. Como é que eles compensaram os açúcares? Através das gorduras. E o que é que aconteceu?
ao longo dos anos, os aumentos de gordura foram cada vez maiores e nós iremos partilhar depois um gráfico que faz essa comparação. Nós, se não tenho, praticamente duplicámos a quantidade de gordura consumida, ou seja, o que aconteceu ao longo dos anos foi consumimos muito mais calorias atualmente do que há cerca de 20, 30 anos atrás, imaginemos, ou 50 anos atrás, consumimos muito mais calorias, ou seja, o que o Mário falou ao início, calorias ingeridas. Segundo ponto, mexemos-nos cada vez menos. Ou seja, cada vez temos menos calorias gastas. Se olharmos para a nossa equação, o nosso déficit energético deixa de existir e acaba por haver um excedente. Isto estou a explicar que o açúcar, por si só, não deve ser visto como o causador do problema da obesidade ou de uma péssima saúde. Isto, exato, primeiro de tudo. Relativamente à tua comparação, por base, eu olharia apenas para os 3 macronutrientes. Se já faz essa monitorização, monitorizares açúcares ou sal ou outro, e quando tens que monitorizar 10 variáveis por dia sozinha, acaba por ser muita informação para conseguires digerir e o que acontece é que muitas das pessoas desistem pela complicação. Agora, há cuidados que deves ter. Como nós falámos, volumetria, palatabilidade, aí sim há que ter algum cuidado com o açúcar dependendo da tua disponibilidade diária. Porquê? Se vais consumir cereais com muito açúcar, eu não sei que cereais estás a falar, mas aposto que têm muito menos volumetria. Por exemplo, compara a volumetria de uma granola de uns Rice Puffs, por exemplo. Rice Puffs 100 gramas é uma coisa assim, granola 100 gramas é uma coisa assim, minúscula. Ou seja, a nível de volumetria, tens logo uma comparação de, possivelmente, os que têm mais açúcar têm menos volume, vão-te saciar menos. Segunda coisa, quanto mais açúcar têm, provavelmente melhor sabem. Não vamos mentir, os cereais de criança normalmente são os mais doces, por isso mesmo, porque é o que as crianças mais gostam. E quanto mais saboroso for, normalmente mais tendência tens para querer comer esses e outros alimentos semelhantes. E podemos tocar aqui noutro ponto. Pode ser um gatilho. Exato. Ou seja, eu agora vou falar aqui de uma questão um bocado mais técnica. Na realidade, o açúcar fisiologicamente não leva aumentos de gorduras. Esse modelo que tem a ver com as questões da insulina e a obesidade já está totalmente ultrapassado e temos montes de evidência em literatura científica a demonstrar isso. Posso comer o açúcar que quiser e não vou engordar, mas na realidade pode-me causar comportamentos, ou pode ser um comportamento que o leva a fazer más escolhas. Ok, se eu vou consumir alimentos com mais açúcar e isso vai-me levar a que eu tenha fome, ok, se calhar aí eu vou ter mais facilidade em exceder-me na minha alimentação, não é? Sem dúvida. Olha, o Pedro, grande Pedro, um abraço, pá. Mas acaba mesmo muito por ser esta questão. O açúcar em si não me vai fazer engordar, mas pode-me levar a fazer más escolhas a seguir. Se eu vou comer um Snickers e depois tenho fome, ou vou-me exceder na refeição a seguir, não foi o açúcar que me fez engordar. Foi uma má decisão, foi uma má escolha. Ok? E este é o ponto aqui que eu queria falar. A pessoa tem 500 euros por mês, ordenado mínimo. Foi comer ao sushi e gastou 100 euros na refeição. Ficou com 400 euros para o mês todo. Chega ao fim do mês e diz assim: fogo. Os gajos, o chefe do sushi que é que me lixou a vida. Não foi o chefe, foi a tua má gestão. E aqui é a mesma coisa, não é o açúcar por si que vai causar a acumulação de gordura. É todos os processos envolventes aqui relacionados com o açúcar, que estão relacionados com ele, mas não é o açúcar por si só, não é a insulina, não é a produção de insulina por si que causa esse aumento. Porque nós vamos produzir insulina sempre que comemos alguma coisa. Sim, há alguns com uma magnitude maior que outros, mas vamos produzir sempre insulina quando consumimos qualquer tipo de alimento. Logo, esses modelos mais antigos que já foram refutados não têm qualquer validade. E até porque um dos pontos que eu senti que olhavam muito era para os valores o valor letal dos açúcares e etc. Que são gigantes, são altíssimos, ou seja, nem sequer dá para entrar por aí. Logo, Ana, se tens uma disponibilidade, se essa escolha desses cereais não excede
20% das tuas macros diárias, para ter a certeza que toda a tua base está cumprida. Se não é nenhum gatilho, se dá uma volumetria suficiente para ti, não vais sentir mais fome por isso. Se a nível de palato não te vai afetar a tua fome ao longo do dia, come. Sim, sim, e depois até temos que ver que tipos de açúcar é que é. Por exemplo, a fruta é essencialmente açúcar, Certo? só que não é açúcar adicionados. Ok? Isto também é um pequeno ponto. Até, essencialmente. Sim. E foi tão demonizado o açúcar que as pessoas chegaram ao nível que não consomem fruta porque a fruta tem açúcar. Lá está, contexto. É sempre preciso contextualizar aquilo que se está a ler. Malta, 1h24. Batemos o nosso recorde de tempo em direto. Vamos deixar o vídeo na página, ou seja, quem não se pôde juntar ou juntou mais tarde pode realmente ver o vídeo depois. Pode enviar-nos uma mensagem, um e-mail, nós ficamos à vossa espera. Outra coisa muito importante, deem-nos ideias para os próximos lives. Nós queremos continuar a manter esta cadência de lives. Não precisa de ser todas as semanas, podem ser 2 em 2 semanas, uma vez por mês, mas deem-nos ideias dos temas que vos geram mais dúvidas, que nós, os que estivermos mais confortáveis, falaremos mais cedo, os que não tivermos, estaremos preparados quando for a altura para falar do mesmo. O que nós precisamos é que nos passem o vosso feedback para que possamos continuar este tipo de rúbricas que temos tentado fazer. Pessoal, Deus, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Acho que ninguém comentou? Não. 1, 2, 3, sorriso para a câmara.